cercada de ótimas companhias para finalmente trazer aqui no canal um vídeo onde eu falo um pouco sobre os livros de moda que eu tenho. Na verdade, eu fiz uma pequena seleção para trazer aqui para vocês e dividi em 4 pontos. Livros relacionados a uma moda com mais reflexão, mais ponderação, mais profundidade. Outro que são livros de decoração, mas que tem todo um conteúdo por trás, imagens muito lindas. É aquele livro que você realmente sente um prazer, né, de abrir e se debruçar ali em imagens maravilhosas. Vou também mostrar alguns livros numa parte mais técnica, mais direta, especialmente, né, para quem quer se aprofundar e já tem um conhecimento mínimo sobre moda. E finalmente também vou trazer um livro para quem está começando, para quem quer uma moda mais prática, para quem quer aprender algumas coisas no dia a dia. Então acho que vai ser um vídeo bem completo e eu convido vocês a continuarem comigo. Bom, então começando agora por esse haul de livros de moda, tenho 3 aqui para mostrar para vocês. O primeiro deles é esse, que é os 100 anos de moda. E esse livro ele é super legal, ele tem mais de 400 imagens icônicas do século XX na moda. Então ele traz aí um apanhado da história da indumentária, né, durante o século XX. E aí mostra tanto a influência das turbulências políticas, econômicas, sociais da época, né, do século XX como um todo, mostrando o impacto disso na moda, nas criações, nas invenções dos estilistas também. E esse é um livro que abrange muitos dos principais designers, dos principais estilistas e mais famosos, como Coco Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Balenciaga e tudo mais. E também tem uma abordagem bem interessante de designers mais contemporâneos, como Marc Jacobs, Alexander McQueen e Karl Lagerfeld. Enfim, esse é um livro que eu tenho um xodózinho muito especial. Ele tem imagens icônicas muito lindas. Ele traz também muito dessa era, né, do vintage, do retrô também. Então serve inclusive de muitas inspirações, especialmente para quem trabalha com a moda e gosta de pegar inspirações para ensaios fotográficos ou mesmo para criação. Então acho que é o tipo de material que é super interessante a gente ter em casa. Já aqui, um livro dedicado inteiramente a Coco Chanel, né, trazendo aí as suas coleções e suas criações. Então é o típico livro que, né, para quem está nesse universo tem que ter. Aqui a gente tem acesso, né, ao seu arquivo de uma forma geral, documentado aqui com os seus principais ícones. Aqui mesmo a gente já começa, né, com a camélia, que é característica, que inclusive a grande maioria desses livros vem com essa capa protetora também, que é bem legal. E conta desde o começo da história até a evolução, trazendo aí os ícones da marca, os principais nomes, as principais criações. É muito legal, é muito lindo, é extremamente inspirador. E mais uma vez, como eu disse, é muito do visual, assim, até muito mais do que aprofundamento na história, é muito do visual, mas eu acho que super completa um acervo que eventualmente você vier a ter ou, né, quiser fazer aí na sua casa. Já esse livro, o terceiro dessa classificação que eu trago aqui para vocês, esse livro se chama Dior Forever, que é muito legal porque ele traz a história da Dior, mas ele traz alguns elementos que a gente consegue inclusive apalpar. Eu acho isso muito legal. Olha o tanto que esse livro é lindo. Olha as imagens. E aí aqui tem croquis de roupas que ele desenhou, tem fotos de convites, tem alguns ícones, né, de criação, por exemplo, os perfumes. É muito legal porque tem uma experiência meio que sensorial, assim, sabe? E por isso mesmo eu acho que é um livro que traz aí uma riqueza, assim, né, no acervo que a gente vier a ter. Então, por exemplo, para quem estuda moda, para quem gosta de história mesmo, é um prato cheio quando a gente percebe, assim, que nos mínimos detalhes esse livro vem agraciando aí com essa riqueza aí na construção ao longo da história. Então é muito legal também, extremamente rico, e acho que é uma aquisição que vale super a pena. Sem contar que numa mesa de centro, numa mesa de canto, fica super bonito, numa biblioteca também, fica bem legal, não só como ilustração, mas acima de tudo pelo conteúdo por trás. Bom, agora aqui passando para a parte mais prática da moda, aquela moda do dia a dia, com dicas, com sugestões, com técnicas, uma coisa bem palpável mesmo. O primeiro deles que eu trago aqui é esse livro que eu tenho um verdadeiro xodó, que é A Parisiense, o Guia de Estilo de Inês de la Fressange. Ela é uma mulher que nasceu em Saint-Tropez,
mas ela conta como ser uma mulher parisiense, chiquérrima. E aí vai dando dicas super legais, é um livro bem prático, vocês podem perceber assim que é com tópicos, com classificações, com dicas, com fotos e tudo mais. Naturalmente, todo livro voltado, né, para esse universo da moda com muita praticidade, com muita precisão, com o passar dos anos, ele vai tendendo a perder algum sentido em alguns momentos e tudo mais. E apesar de, como eu disse, né, muita coisa se perder no tempo naturalmente, como toda obra, né, onde a gente coloca uma ideia registrada e fixa, por trás tem uma ideia muito interessante que é da praticidade, da leveza e da simplicidade das francesas e como elas ainda assim se mostram extremamente elegantes e sofisticadas, com um refinamento que é muito delas. Então ela aborda isso muito bem no livro, na medida em que ela fala que as francesas não precisam de muito para serem chiques, elegantes, sofisticadas, se vestirem bem. Ela dá algumas ideias, algumas saídas assim para que a mulher, né, consiga buscar isso do universo das francesas de uma maneira geral, especialmente da parisiense. Mas eu acho que o grande tesouro desse livro mesmo está no final, onde ela compartilha, né, a Inês de La Fressange, ela compartilha os achados dela em Paris. Então ela coloca os hotéis mais charmosos, ela coloca restaurantes mais chiques, cafés maravilhosos, lojas que ali fogem do circuito super conhecido, que são mais conhecidos por nativos mesmo, então cafés, então tem um guia aqui ao final que é muito legal. E eu acho que, assim, de tudo do livro, se eu pudesse dizer, né, um diferencial, certamente esse seria um. Então, vale a pena. Sabe coisa de colecionador? Então, eu acho que é o típico livro para quem gosta de moda, beleza, comportamento de uma maneira geral, que tem que ter. Bom, um outro livro é esse aqui, Os Segredos do Guarda-Roupa Europeu. Essa Anushka Riz, ela desenvolveu um método simples, né, para descobrir o seu estilo e montar o armário dos seus sonhos. Então, o que acontece? Ela foi morar em Londres e acabou tendo que vivenciar o desafio, né, de morar com muito pouco espaço. Então, ela teve que aprender a viver com pouco espaço e se virando por ali. Então, ela vai compartilhando dicas, né, desses elementos aí, que são muito conhecidos já de todos nós, naturalmente, mas ela traz muito desse efeito aí que a gente conhece um pouco como armário cápsula, então ela diminui um pouco a quantidade necessária exatamente porque ela não tinha muito espaço e ela vai desenvolvendo, né, todo esse trabalho dela baseado no guarda-roupa europeu, e daí porque a gente tem que fazer, né, uma tradução, uma decodificação para o nosso contexto, mas ainda assim eu acho muito rico porque se a gente se inspira ou se envolve só com o que está muito próximo do nosso contexto, a gente deixa de ter ótimas ideias fora da caixinha, né? Então, por isso, eu indico esse livro também. Esse livro aqui, do Arlindo Grunde, ele até tem 2 livros, mas esse aqui é o que eu acho mais legal, que é o Nada Pra Vestir, aproveite ao máximo o seu guarda-roupa e arrase em qualquer ocasião. É um livro muito gostoso, super simplificado, ele traz algumas curiosidades, ele traz aí alguns relatos interessantes, ele traz algumas informações de moda super bem-vindas, vocês estão vendo que o meu tá todo riscado, tá todo analisado, acho muito legal, é muito gostoso, especialmente para quem está começando, acho que é um livro que vale super a pena se dedicar. Esse livro aqui, também super prático, da Daniele Ferraz e da Penha Moraes, foi escrito a 4 mãos aí por elas. É um livro que se chama Moda Sob Medida, Guia Prático de Moda para a Vida Real, que usa mulheres, né, para explicar todos os conceitos relacionados à moda e estilo de uma maneira geral que cabem dentro de um livro. Ela usa mulheres reais, então vocês podem perceber aqui que tem alta, magra, baixa, gorda, grisalha, negra, de todos os tipos, representando muito bem a nossa diversidade, que eu acho muito legal, eu acho que isso, né, faz com que ela saia na frente. E ela também traz conceitos e elementos muito práticos para o dia a dia, como sapato, qual roupa, o que usar, o que investir, o que evitar e tudo mais. Lembrando, mais uma vez, que moda não é nada rígido, né? Aqui é um conceito, uma ideia trazida por ela, através dos estudos dela, da visão dela, mas que a gente deve adaptar ao nosso contexto. E para fechar, a minha conterrânea, Cris Guerra. Para quem não sabe, a Cris Guerra foi a primeira blogueira a postar looks do dia no Brasil. De fato, ela é a pioneira nesse assunto, assim, e ela tem esse livro que é o Moda Intuitiva, já tem várias edições, né? O meu também tá todo
riscadinho, analisadinho aqui. E é muito legal porque ela traz, sim, né, dicas, sugestões, fala de cores, fala de estilo, fala de tudo. É um livro também bem dinâmico, mas ela traz sempre uma reflexão por trás. Ela mostra muito, assim, que não é exatamente, é muito até do que eu falo também. Moda vai muito além de um look do dia, né? Tem a ver com aquilo que você quer projetar, né? Com aquilo que você sente. Por isso muito do título, né? Moda intuitiva. Então, é um livro também bem gostoso de ler e que vale a pena aí para vocês que querem adentrar aí nesse universo. Bom, agora aqui passando para duas opções que eu trago aqui como se fossem livros de moda, obviamente, mas que trazem uma reflexão mais aprofundada por trás. Então, eu trouxe dois livros aqui. Um deles é o Moda com Propósito, do André Carvalhal, que é muito sensacional. Quem segue ele nas redes sociais, com certeza já sabe, né, um pouco da forma como ele pensa. Manifesto pela Grande Virada. Em resumo, esse livro fala sobre uma moda que precisa ser consciente, sustentável, com um embasamento social, econômico também. E ele mostra muito isso, assim, como a gente passou do momento, passou da hora. E olha que essa edição aqui é antes da pandemia. Então, assim, imagina isso agora numa nova edição. Imagino que ele, né, deva ter ainda mais artefato, mais material para trabalhar isso aí. Como já passou do momento mesmo da gente fazer essa virada, assim, né? Ele entende que já se esgotou muito esse conceito que a gente conhece aí de uma indústria da moda muito engessada e comercial. E ele tem umas frases de impacto que eu acho super legais, assim, no livro. Roupa barata não é tão barata quanto parece, né? Exatamente pelo impacto que tem por trás disso, a gente sabe que o barato, nesse caso, sai muito caro. Não há beleza na roupa mais fina se ela gera morte e tristeza, né? Então, vocês percebem que, mesmo não sendo frases dele, todas elas, né? Ele traz muito essa coisa da conscientização mesmo, dessa moda com propósito, que é muito legal. Ser humano, ter humano. Então, assim, é um livro que é leitura obrigatória, especialmente para você que quer se posicionar nesse universo de uma maneira muito mais centrada, muito mais consciente e atualizada, para fugir um pouco dessas regrinhas, dessas diquinhas de moda. Então acho que vale a pena também para dar essa oxigenada. E aqui é um livro da Carla Lemos, Use a Moda a Seu Favor. A Carla Lemos é conhecida como Modices, né? Ela é das antigas, com blogs por aí. Ela fala muito dessa desconstrução de um pensamento mais bitolado na moda e ela mostra que a moda é para qualquer pessoa, né? Ela mostra isso através das palavras dela, como que a gente, né, não precisa ser perfeita, não precisa ser magra, não precisa ser do olho azul, não precisa ter cabelo liso, nada disso. A gente consegue, ao contrário, trabalhar todas as nossas especificidades, peculiaridades muito bem, a partir de reflexões que ela vai provocando nesse livro também. Então, acho que vale super a pena, é uma aquisição bem interessante. E para fechar, eu tenho aqui 3 opções mais técnicas para quem quer se aprofundar em alguma seara aí desse universo da moda e estilo. O primeiro deles é sobre o visagismo integrado, identidade, estilo e beleza, do Philip Hallowell, que fala muito dessa ideia de você estudar o outro e, acima de tudo, você se estudar, especialmente através, né, da sua feição, da sua imagem, especialmente aquilo que você está colocando aqui no rosto. Então, o formato do seu rosto, um corte de cabelo, a escolha de um acessório, né? E ele fala muito disso, como é possível a gente minimizar um efeito eventualmente negativo e ostentar, né, ou otimizar ou propagar o que a gente tem de mais positivo, assim. Então, para quem gosta desse universo aí, ele faz várias análises de antes e depois. Ele mostra, né, corte de cabelo, formato de rosto, até mesmo arcada dentária, o que cada um tá passando. Então, eu acho super válido, até porque todo conhecimento agregado, ele vai fazer uma diferença na sua vida de alguma forma, né? Eu particularmente, que eu tenho um curso, né? Vocês sabem, eu tenho um curso de moda, não entro nessa parte específica do visagismo, porque esse é um profissional específico para essa área, né? Eu não vou aqui ficar dando diquinhas e truquinhos de algo que eu acho que eu sei para mim, mas não ao ponto de passar isso adiante. Então, independentemente disso, eu acho que é um conhecimento que vale a gente ter, nem que seja pra gente mesmo, assim. É bem interessante, é um universo bem aprofundado, de muitas
possibilidades e que esse livro contempla muito bem. O outro, que eu sou assim, uma super entusiasta, é um xodó, e esse aqui eu aplico muito no meu curso, que é a Psicologia das Cores. Eu tenho um módulo, que é o módulo 4, só sobre cores, então são várias aulas, né, onde a gente aborda esse universo. E aqui ele fala como as cores afetam a emoção e a razão. Então esse livro, ele desce a detalhes, né, no estudo de cores, falando sobre o que usar determinada cor representa e significa nos nossos sentimentos, né? Qual mensagem é enviada para o nosso cérebro, como que a gente se sente usando determinada cor que a gente gosta ou usando cor que a gente não gosta. Então ele mostra muito como que, muito mais do que a gente ficar preso a uma análise de coloração pessoal, fazer o uso correto das cores que te favorecem ou passando a mensagem que você quer passar, vão te trazer benefícios muito maiores. Então é muito legal. Aqui ele fala, por exemplo, que o azul e o verde são as cores preferidas universalmente falando, o marrom é uma das cores que as pessoas menos gostam, vai trazendo, né, curiosidades sobre cada uma das cores e aprofundando em cada uma delas. É muito, muito, muito legal esse livro, eu sou apaixonada. Mas é uma leitura mais densazinha, assim, nada complexo, nada difícil não, mas é uma leitura mais pesadinha. E aqui, para fechar, né, trazendo aí mais uma opção nessa ideia de um livro com um cunho mais técnico, eu trouxe esse aqui dos tecidos, histórias, tramas, tipos e usos, da Diná Bueno Pezzolo. Eu também usei muito esse livro na época da elaboração do meu curso, porque a gente aborda muito essa questão dos tecidos, que é extremamente importante para a gente fazer boas escolhas, para a gente fazer bons investimentos, para a gente saber o que a gente está comprando, entender minimamente de composição de tecido, né? Para a gente não ter surpresas, especialmente hoje na era do e-commerce, onde a gente compra sem encostar, sem a gente sentir. Então, saber exatamente o que você está comprando, conhecer o nome, minimamente que seja, já vai te fazer, né, fazer melhores aquisições. Então, esse é um livro também que conta muito da história, traz elementos, né, ilustrativos e tudo mais, e agrega muito também para quem quer se aprofundar nesse universo, né? É um livro também bastante denso, mas acho que vale a pena, porque a todo instante a gente precisa de fazer uma consulta, uma análise e tudo mais. Bom, acho que, né, para não me estender demais, não me alongar demais, eu consegui dar uma selecionada aqui para vocês. Tem várias coisas que eu posso trazer aqui, inclusive se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários, eu posso fazer uma resenha de alguns deles, né, ou de 2, 3, enfim, posso trazer isso aqui em mais detalhes, mostrando mais elementos, mais conteúdos, mais imagens. Vai ser super legal se vocês quiserem, né, essa proposta, só precisa saber. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!